Podem sentar, irmãos. Queria convidar o pastor Jorge, agradecer em nome do conselho mais uma vez o convite aceito. Pastor, que Deus lhe abençoe, que o Senhor seja instrumento de Deus a falar para o seu povo. Graças a Deus, irmãos. Alegria poder retornar à igreja e nesse dia em especial, onde o Israel do Senhor se reúne para adorar o Senhor. Quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Nós estamos expondo essa carta lá na Igreja Presbiteriana de Portolândia. Hoje eu vou fazer a terceira exposição no capítulo 4, mas aqui nós vamos, então vou fazer a primeira exposição dessa carta. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, é então onde está contida a nossa leitura, ou seja, a perícope separada para a exposição nesta noite. Primeira epístola de João, capítulo 1. Os irmãos acompanharão a leitura que farei do verso 1 ao verso de número 4. Nos diz assim a inerrante palavra do Senhor nosso Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, como os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela somos, melhor dizendo, dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Teremos uma palavra de oração ainda. Deus bendito, nós, nesta hora, na tua presença, mais uma vez, nos colocamos nas tuas mãos, o texto lido diante de nós, tua palavra que ela já é inspirada. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, então, que o Senhor lance luz nesse texto, que o Senhor Deus, pelo teu poder, possa desvendar os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Ó Deus, apesar de nós, apesar do nosso pecado, ó Deus, da nossa limitação como homem, ó Deus, nós pedimos então ajuda do teu Santo Espírito, que nos ajude, ó Deus, ó Pai, a falar a tua palavra, ó Deus, aquilo que convém à igreja do Senhor. Ó Deus, nós tudo isso oramos, agradecidos no nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, é muito comum nos dias de hoje nós vemos algum tipo de abordagem a respeito à pessoa de Cristo, quando você lê livros, né, de autores, onde ele, nos nossos dias, trazem frases do tipo: olha, Jesus ele foi um grande revolucionário, Jesus ele foi um grande líder, né? Ele uns até dizem que ele foi, né, um mártir, então outros até dizem que ele, Jesus, homem comum, foi revestido do poder do Espírito através da ação do Espírito Santo no batismo. Outros até ainda vão mais longe e dizem que ele foi o maior dos psicólogos. Você lê livros aí, as pessoas lendo esse tipo de livros. Jesus foi um grande revolucionário. E quando nos deparamos com esse tipo de frase, certamente você já ouviu ela, de certa forma, sendo dita, e aí, então, nós fazemos a pergunta: será que nós já paramos para pensar, meus irmãos, o que essas frases elas querem dizer de verdade? Qual é a comunicação dessas frases quando elas são colocadas, quer seja em livros, quer seja em palestras, enfim, onde você possa ouvir? Você já parou para pensar que esta frase
ela fala da verdade sobre a pessoa de Cristo, ou ela quer transformar o nosso Salvador em apenas um bom homem, aquele pregador do amor, digamos assim. Na verdade, essas frases elas vão demonstrar algo mais perigoso. Por trás delas, irmãos, está a influência da filosofia existencialista, pós-moderna, que está, na verdade, sendo divulgada, que nega que Jesus Cristo era Deus. E este pensamento, lá do primeiro século ainda, que foi combatido pelo apóstolo João, pelos apóstolos irmãos, por vezes, elas são presentes hoje, nos dias contemporâneos. Essa ideia de que Jesus era apenas um homem. E você vai, lamentavelmente, ouvir, por vezes, até alguns pregadores em igrejas trazendo isso. Então, você tem aqui nos primeiros versículos dessa carta, do versículo 1 ao 4, o apóstolo João, ele nos mostra de forma bem resumida, essa é a verdade, um dos motivos que o levou a escrever essa carta. João não tem a intenção apenas de dar o seu testemunho, que é apostólico, ou seja, com todas as credenciais. Mas João aqui, ele tem a ideia de, como apóstolo, falar também acerca da divindade de Cristo, não apenas da humanidade, pois os gnósticos estavam atacando, né, a divindade de Cristo no primeiro século. João, ele escreve porque você vai ver ao longo dessa primeira carta, ele falando acerca dos falsos mestres que foram introduzidos dentro da igreja, estavam disseminando ali o gnoses, né? Então, os gnósticos do primeiro século, eles negavam, meus irmãos, que Cristo fosse homem e Deus ao mesmo tempo. Isso não é novidade para quem lê livros de filosofia e livros teológicos. Então, para eles, o espírito era bom, mas a matéria era má. Então, logo, Deus sendo bom, ele não encarnaria na matéria que é má. Esse era exatamente um dos pensamentos dos gnósticos. Então, para os seus leitores permanecerem na unidade da doutrina apostólica, João, ele demonstra na sua carta que seu objetivo é aqui confrontar as ideias falsas que ameaçavam a pureza da igreja, a doutrina da igreja. Então, João traz para a igreja a realidade da encarnação de Cristo. Então, João vai dar provas aqui, cabal, através logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, de que Cristo, na verdade, ele encarnou. Ele não era uma farsa como os gnósticos estavam dizendo, disseminando dentro da igreja. Então, ele começa dizendo que a encarnação de Cristo, ela aconteceu primeiramente na história. Essa ideia, ela está exatamente no versículo 1, na parte A. O que era desde o princípio, ou seja, a realidade da encarnação de Cristo, ela aconteceu na história. João aqui, então, ele se refere a Jesus como estando presente no princípio absoluto do universo. Se você lê o Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1, ele vai trazer essa ideia. Não, na verdade, não como no princípio, lá em João 1, 1 ou 3, porque esse é o mesmo termo que ele usa para se referir a Deus Pai, nessa epístola, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Com isso, João, então, ele mostra que Cristo existia antes da fundação do mundo. Ou seja, ele é pré-existente, assim como Deus Pai. Quando você compara esse texto com João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos que Cristo existia desde a eternidade. Então, ele era como Deus Pai, sendo Deus, Jesus Cristo, ele é eterno, ou seja, Jesus não foi criado por Deus Pai em algum momento da história. Já existia.
O Filho era antes de sua manifestação histórica. João, irmãos, não está dizendo aqui em momento algum que Jesus tinha um corpo físico antes de nascer de Maria, mas sim que ele já existia antes de nascer, como o Pai e o Espírito existem sem um corpo físico. O termo que aparece aqui, o que era desde o princípio, ele se refere, portanto, à pré-existência, à eternidade e divindade de Jesus Cristo. A bem da verdade, nós sabemos que alguns textos do Antigo Testamento vão nos apresentar o Cristo pré-encarnado. Se você, por exemplo, ler o Salmo 2, você vai ter essa ideia. Mas é interessante que João está dizendo que o que temos ouvido, o que temos visto, com respeito ao verbo da vida, ainda no versículo 1, a parte B agora do texto. Ora, João aqui, ele nos diz que o Cristo pré-existente, ele se manifestou, coisa que ele e os outros apóstolos são testemunhas. Eles viram o verbo da vida encarnado, andando. João emprega aqui palavras claras para defender, meus irmãos, que Jesus era um homem real com um corpo físico. Ele vai dizer, temos visto. E quando ele diz isso no grego, ou seja, na língua original, o tempo verbal usado aqui pelo apóstolo João mostra uma ação que aconteceu no passado, mas continua a acontecer. Então, acontecer no presente. Então, é aquilo que nós chamamos do verbo linear. Isso quer dizer, meus irmãos, que os apóstolos ouviram e continuaram ouvindo o que eles estavam ensinando uns, melhor dizendo, aos outros. Ou seja, seus ensinamentos não eram baseados, meus irmãos, em lembranças, não era baseado em tradições, mas sim na própria palavra de Cristo. Então, João dá tanta importância a esse ensino, a ponto de ensinar, a ponto de considerar como sendo o anticristo que nega a encarnação de Cristo. Ele diz isso na sua primeira epístola, nessa epístola, no capítulo 4, do versículo 1 a 3. De fato, meus irmãos, se a encarnação de Cristo não fosse real, se ele não tivesse nascido homem como nós, ele não poderia ter morrido, ele não poderia ter ressuscitado ao terceiro dia, se ele não tivesse nascido, e então a nossa fé, ela não serviria, ela seria vã. Ou seja, João percebe que os gnósticos estão atacando um pilar da doutrina do cristianismo, que é a realidade da encarnação de Cristo. E se ele encarnou, ele viveu como homem, ele morreu, ele ressuscitou e está à destra do Pai, um dia voltará. Então, perceba, João está dizendo, se realmente essa pregação desses homens for verdade, nós estamos condenados, não há salvação para nós. Essa é a ideia aqui que João está nos informando. Então, logo negar que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo é o mesmo que negar a nossa salvação. Em termos, é exatamente isso que João está nos comunicando nessa carta, meus irmãos. E João, então, ele continua no versículo 2 com a realidade da encarnação de Cristo, não apenas na história, ela aconteceu, mas em Cristo a salvação foi manifesto para o mundo. Agora o mundo, então, pode ver, ouvir a salvação, quando ele vai dizer no verso 2, na parte A, e a vida se manifestou. Ou seja, aquele que era desde o princípio, aquele que não ficou isolado na sua glória, ele se manifestou. Ou seja, Cristo, irmãos, ele veio ao mundo para salvar, ele veio ao mundo para resgatar os que creem. João, ele trabalha muito bem isso, apesar de que nós percebemos que na carta de João, na primeira carta, ele está sempre recorrendo a testes doutrinários, testes morais, mostrando para a igreja, olha, vocês não devem desassociar vida, evangelho e vida, ou seja, ortodoxia e ortopraxia, ele traz sempre esses testes morais, está sempre colocando a igreja para refletir e pensar acerca do evangelho
que vive. Então, João, ele está combatendo aqui os ensinamentos dos falsos mestres, como já falei há pouco. E ele começa usando, irmão, exatamente o testemunho autoritativo dos apóstolos. Aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que andaram com Jesus, que viram com seus próprios olhos. Ele vai dizer, eles não inventaram, eles não estão trazendo aqui uma imaginação, uma hipótese. Essas coisas eles estão anunciando porque eles mesmos presenciaram. João está dizendo, eu estou falando de algo que eu vi. Eu não estou me baseando em histórias contadas, em fábulas. Eu estou falando do testemunho. E aqui João, então, ele usa aquilo que nós chamamos a credencial apostólica. Isso é o que João quer mostrar aqui para aquela igreja. Por isso, então, por isso que os apóstolos inspirados escrevem o Novo Testamento. Por isso que a palavra de Deus, ela foi nos dada para compreender ela como sendo infalível, autoritativa. Ou seja, tudo que nós precisamos saber, meus irmãos, sobre as coisas divinas, acerca de Cristo, acerca da salvação. E é por isso, então, que quando nós lemos a nossa confissão de fé de Westminster, nós vamos, então, entender quando ela vai dizer que isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. A confissão de fé fala isso no capítulo 1, ali logo no início. E João está dizendo, a vida eterna nos foi manifestada. Então, o que o apóstolo João está mostrando aqui para nós, nesse exato momento, é que a manifestação de Cristo, ou seja, a sua encarnação, Cristo nos manifesta agora a salvação. Não existe, queridos, amados, não existe mensagem onde Cristo não é pregado corretamente. Então, se a mensagem não é pregada corretamente, se Cristo não é apresentado, não existe a mensagem do Evangelho. Existe aquilo que parece com o Evangelho. A mensagem, ela precisa necessariamente apresentar a beleza de Cristo, a glória de Cristo. A bem da verdade, nós sabemos que o Evangelho sendo pregado, quando é revelado a nós pelo Espírito, ele revela o nosso estado de miséria, o nosso pecado, ao ponto que o Espírito também, da mesma forma que nos revela o nosso estado de miséria, ele revela também a pessoa de Cristo, aquele que perdoa, aquele que salva. Então, se o Evangelho não é pregado corretamente, não há mensagem de salvação para os perdidos. E João está comunicando isso aqui. Isso, irmãos, é o centro da mensagem de João, que não há salvação fora de Cristo. Só Ele é o mediador. Só Ele é quem conduz o homem à salvação. Não há outro. E, a bem da verdade, João está combatendo o que os gnósticos estão dizendo. Olha, é possível, sim, através de outro conhecimento especial, revelado só a alguns, o gnoses. E João está combatendo isso aqui. Não, apenas, somente, melhor dizendo, somente Cristo é quem salva. Fora do Evangelho não há possibilidade de salvação. E aí no versículo 3, João retornando a esse tema da realidade da encarnação de Cristo, agora ele vai dizer como em Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. A partir daqui, na sua carta, João ele começa a fazer esses testes para a igreja, a ponto de dizer, olha, se vocês não amam os seus irmãos, vocês não amam a Deus. Como você pode amar alguém que está próximo, que você pega, que é palpável? Melhor dizendo, como é que você diz que ama Deus, que é transcendente, que você não vê, que você não pega, mas você não consegue amar seu irmão, que você vê, que você se relaciona com ele? João, a partir daqui, ele começa então a fazer, em outros capítulos ele vai fazer isso, ele faz isso com muita mais ênfase,
ali no capítulo 3, a parte do capítulo 4 também. E João, então, está dizendo que é preciso, então, manter a comunhão. Mantenhais comunhão conosco. Primeiro, João está dizendo que eles precisam ter comunhão com os apóstolos. Veja o versículo 3, a parte A. Porque temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais, melhor dizendo, mantenhais comunhão conosco. João aqui, ele manifesta, irmãos, o seu objetivo de seu testemunho apostólico acerca da pessoa de Cristo. João, em momento algum, ele pensa em se exaltar, em querer aqui dar uma carteirada. Muito pelo contrário, o alvo do apóstolo é tão somente a comunhão dos apóstolos com os demais irmãos. Perceba, a comunhão que ele tem em mente é principalmente, irmãos, uma comunhão unida, doutrinária, entre seus leitores e os apóstolos, a respeito da obra e da pessoa de Cristo. Então, eles não poderiam ter uma vida de igreja, de comunhão, desassociada à teologia, à doutrina. Então, João vai dizer, ora, a mensagem, melhor dizendo, a nossa comunhão é com o Pai. Então, João está dizendo lá, nós desejamos ter comunhão com vocês, mas uma comunhão bíblica. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Ele diz isso na parte B do versículo 3 do nosso texto. Perceba, João está dizendo, olha, unidade doutrinária vai gerar uma comunhão não só entre irmãos, mas também, meus irmãos, uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, pois o conceito de comunhão entre irmãos e os crentes, meus irmãos, e Deus Pai, tem a sua origem no próprio Cristo. Pensar em comunhão desassociado da pessoa de Cristo, da obra dele, é pensar em comunhão como os ímpios pensam. Logo, sem uma compreensão de quem Cristo é, o que ele fez, nós não podemos ter comunhão com Deus. E aí João, ele termina no versículo 4 dizendo, para que a nossa alegria, ela seja completa. O que acontece aqui é que João agora está feliz. Nesse texto, pelo menos aqui, nos mostra que ele está feliz pelo fato de que os seus leitores, eles foram convertidos do paganismo. Mas a sua alegria, meus irmãos, ela só seria plena, ou seja, ela só seria completa se atingiria o seu objetivo final, se eles mantivessem firmes doutrinariamente. Quantas pessoas têm uma experiência de ir a uma igreja evangélica e, por alguma razão ou uma situação que ela está passando, ela é levada pelas suas emoções a ceder, né, àquele apelo. E essas pessoas até elas caminham, mas elas desistem da caminhada com Cristo. Elas não têm, na verdade, o que eu creio é que o evangelho não foi pregado para ela de forma clara, ou ela teve um entendimento errado do evangelho. Mas João está dizendo aqui que a alegria dele não é só ver pessoas convertidas na igreja. João está dizendo que eles vão se manter fiéis às Escrituras, doutrinariamente. Então, assim, se eles caminhassem, eles iriam atingir o seu objetivo final. Se eles mantivessem firmes doutrinariamente, na comunhão com os apóstolos, na comunhão com Deus. Isso, irmãos, de certa forma, João, ele mostra uma correção feita por João, que tinha a intenção de gerar, digamos, comunhão, alegria, e não, digamos, uma vergonha. Por mais que o apóstolo João, ele exorta, ele confronta a igreja, ele não tem o objetivo de humilhar, ele não tem o objetivo de envergonhar, ou de trazer essa palavra como fosse uma punição, mas sim para corrigir. Então, olha, vocês são eleitos de Deus. Vocês precisam, então, firmarem os seus passos na verdade única e absoluta revelada na pessoa de Cristo. Nós sabemos que João, meus irmãos, ao longo dessa carta, ele vai tratar de outros assuntos que são pertinentes para a igreja. Mas ele introduz esse tema do versículo 1 ao 4
né, mostrando sobre a realidade da encarnação de Cristo, sobre a pureza da doutrina, que era baseada tão somente na doutrina dos apóstolos, para que aquela igreja tivesse um firme fundamento. E o fundamento seria entender de forma bíblica correta um dos pilares do cristianismo, que é exatamente a encarnação. Cristo, ele sempre existiu, e no tempo ele encarnou na pessoa de Cristo. Então ele tinha duas naturezas, ele era humano e era divino. Essas duas naturezas, uma vez unidas no ventre de Maria, elas jamais podem ser separadas. E aí, então, ele precisaria trazer com clareza isso para os irmãos, para que eles se apegassem a essa doutrina, a essa pureza, e não se encantassem com o erro doutrinário dos gnósticos do primeiro século. E isso fica muito mais claro a partir do segundo século, com muita força, o agnosticismo. Então, João tem esse desejo de exortar, de trazer um tom pastoral para a igreja, mas também alertando a igreja do erro doutrinário. Então, todos que dizem ter comunhão com Deus têm, irmãos, a obrigação de corrigir outros para levá-los a esta mesma comunhão. Por vezes nós sentamos, conversamos com pessoas do nosso convívio, de igreja, de amizade, pessoas que até professam a mesma fé nossa, e aí eu me refiro ao calvinismo, né? E nós, nenhuma conversa, nós identificamos erros doutrinários dessa pessoa. E aí a gente começa com aquela luta, né? É ovelha, não é ovelha, tem um pastor, não é da minha denominação, será que eu deveria corrigi-lo? Bom, se você tem liberdade com essa pessoa, se você tem firmeza, certeza do que você crê, penso eu que você não deveria deixar passar essa oportunidade de orientá-lo a pessoa quanto a correção. Diz, olha, esse pensamento ele é errado. Não condiz com as Escrituras. Alguém ensinou você aí errado, e permita-me aqui dar uma palavra e trazer uma correção. Penso eu que deveríamos fazer isso. Amados, eu faço algumas aplicações para nós nesta manhã e faço a conclusão. Um cristão, de fato convertido, que conhece o Evangelho da graça, ele acredita que Cristo encarnou. Ele sabe que o Senhor Jesus tinha duas naturezas. E ele, pelo fato de ele saber que Cristo encarnou, ele também tem a certeza de que ele morreu na cruz para salvá-lo. E que um dia, ou se ele não partir antes de Cristo voltar, ele estará seguro nos braços do Pai. Mas tem pessoas que não têm esse entendimento. Ainda vive nesse paganismo, nessa idolatria. E é exatamente essas pessoas que precisam ouvir da nossa boca que Cristo encarnou. Porque muitas pessoas vão dizer que creem em Cristo, mas na prática eles revelam outra coisa. Eles não acreditam na prática que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Por quê? Porque por trás do entendimento de Deus, da encarnação, há essa filosofia pós-moderna que já está fazendo as pessoas pensarem, olharem para Cristo apenas como um herói, apenas como um revolucionário, apenas como um grande psicólogo. Então, aí você vê, o perigo. E aí nós paramos para pensar e dizer, será que as igrejas elas não têm perdido de vista o fato que onde Cristo não é pregado, não existe
oferta do Evangelho, não existe salvação. E a gente precisa dizer isso com muita verdade e com muita segurança, não em momento algum achando que somos soberbos ou alguma coisa do tipo. Mas uma igreja onde Cristo não é pregado, não existe oferta do Evangelho, não existe salvação. A verdade é que nós, como cristãos, nós precisamos rever nossos conceitos sobre Cristo. Se de fato, irmãos, nós cremos que Ele é nosso Salvador, isso em termos práticos. Porque dizer é muito fácil, mas confiar nele, nos méritos de Cristo, a nossa vida, a prática de vida, condizer com aquilo que nós afirmamos. Outra pergunta para nós, em termos de aplicação, será que a nossa comunhão com os irmãos, ela está sendo baseada na obra de Cristo? Será que nós estamos tendo comunhão com aqueles que negam Cristo como sendo Deus e homem? Será que a nossa comunhão com esse tipo de pessoa, ela tem nos envolvido a ponto de, por vezes, até andarmos com eles, parecido com eles, em prática como eles? Nós devemos lembrar para essas pessoas que o único que salva é o Senhor Jesus Cristo. Lembrar eles com muita força. Se você negar a Cristo, se você nega Ele, você tem um problema seríssimo aí, que você não pode resolver. Mas Cristo, sim, Ele pode resolver, Ele pode, sim, salvar. O pior de tudo, irmãos, é que nós pensamos que, por vezes só, as seitas, né, as heresias distorcem a doutrina de Cristo. Mas a verdade é que tem muitas pessoas distorcendo por aí a palavra do Senhor. Não são só apenas aqueles que andam de 2 em 2 batendo nas portas. Não são só aqueles que andam, né, de camisa branca e gravata preta. A verdade é que tem muita gente por aí distorcendo a palavra do Senhor. Como isso acontece em termos práticos? Quando ela não é pregada de forma fiel. Quando não há uma fiel exposição da palavra do Senhor. Quando a doutrina bíblica não é exposta. Quando Cristo não é anunciado para os pecadores. E eu concluo dizendo, meus irmãos, que a encarnação de Cristo, ela é real. Porque ela aconteceu na história, mas também ela é real porque é através da obra de Cristo que realizou na história que somos salvos. E por fim dizer que ela é real porque a compreensão correta deste fato, ela gera comunhão entre os santos. A comunhão dos santos. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique sua palavra em nós.